Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Flash Score. Vamos bater papo sobre Campeonato Brasileiro e Liga dos Campeões? Já peço o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube entregue esse nosso conteúdo para outros amantes do futebol. Já comenta a sua expectativa pela volta do Campeonato Brasileiro. Quem leva a Liga dos Campeões, compartilha com os amigos, manda para geral e se inscreve no nosso canal. A casa é sua. Eu e Edu Gerac vamos falar muito sobre o futebol no fim de semana. Edu, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos para mais um episódio. Olá, Fábio, tudo bem? Não, sem dúvida, né? É legal essa volta do Campeonato Brasileiro, né? Foram só 2 semanas aproximadamente, mas parece que faz muito mais tempo, né? É verdade que tivemos muitos jogos aí no meio do caminho, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, na Sul-Americana, enfim, mas sem dúvida tem muito jogo interessante para a gente falar a respeito. Vamos que vamos. Vamos falar sobre Liga dos Campeões, já abrir os trabalhos falando. Campeonato Brasileiro tem grande clássico, olha, o Maracanã vai ser daquele jeito, como nos grandes tempos. Mas vamos abrir falando, Edu, sobre a grande final da Liga dos Campeões, Real Madrid e Borussia Dortmund. Tem um menino, que já não é mais menino, chamado Vinícius Júnior, que está em alta na Europa, além do Bellingham, são os dois, acho que os dois nomes do Real Madrid, mas ele é o cara. E se ele fizer um gol nesse sábado, Edu, reza a lenda que ele vai entrar numa galeria seleta de ser o primeiro brasileiro a marcar gols em finais diferentes de Champions. Tá bom para esse Não, rapaz aí, Edu? Não, é um feito e tanto, né? Sem dúvida alguma, isso. E tem tudo para acontecer. Eu não vejo o Real Madrid não sendo superior ao Borussia Dortmund. É bom lembrar, né, que é sempre jogo único. E é claro que o futebol, a gente já viu demais isso acontecer. O Borussia pode, por que não, surpreender e ser campeão da Champions. Mas é claro que com a bola rolando, né? Aquele time, esse time do Real Madrid ali, principalmente do meio para frente, né? Com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham, enfim, é um timaço e tem tudo, quem sabe, pro Vini entrar mais uma vez para a história, né? Com essa marca que, sem dúvida nenhuma, se a gente for ver os jogadores brasileiros que disputaram já a final de Champions, sem dúvida nenhuma, isso é uma marca incrível pro Vini, né? E lembrando que mais uma conquista, mais uma, né, do Real Madrid, também vai tornar o Vinícius Júnior o 11º brasileiro da história a ser bicampeão, porque em 2022 ele, né, o Rodrigo e o Éder Militão, que estão no Real Madrid, também conquistaram. Os números do Vinícius Júnior jogam muito a favor e talvez, o Edu, eles possam fazer a diferença no ano que vem, quando a gente entrar 2025, na luta pela bola de ouro, hein? Não, sem dúvida, né? A gente discutiu isso há uns programas atrás, né? Sobre a bola, tá cada vez mais madura nessa bola de ouro para o Vini Júnior. E sem dúvida temos aí também Copa América, né? Tudo bem que lá na Europa eles não olham muito para a Copa América, mas enfim. E sem dúvida, se o Vini for campeão junto com o Real, tem tudo para ratificar, né, ainda mais esse favoritismo de vencer a bola de ouro, que seria outro feito e tanto, né? Assim como outros grandes brasileiros também já conquistaram lá atrás. Né? O último foi o Kaká, né? Que já faz um tempinho. E só para fechar mais um feito que pode acontecer com o Vinícius Júnior, ele marcando um gol neste sábado, ele vai empatar com um rapaz chamado Lionel Messi, um garoto também que está começando aí, um argentino, tem futuro, hein? Como únicos sul-americanos a terem marcado gols em finais diferentes, em 2 finais, e sendo campeões, obviamente. Então o Vinícius Júnior tem tudo para entrar mais uma vez para a história. Só que do outro lado, tem uma muralha amarela, o Borussia Dortmund, que não quer saber de história do Vinícius Júnior, não. E surpreendeu, porque, claro que conversando nas rodas de amigos, nas apostas e tal, não era o Borussia o favorito a avançar, mas ele deixou um poderoso pelo caminho e um Mbappé que vai para o Real a ver navios, sem Liga dos Campeões pelo PSG, né? Não, exato. Então, é isso que é o interessante, o legal do futebol, né? Porque é claro que a gente está falando de dois times de alto nível, mas o Real tem muito mais dinheiro, tem muito mais qualidade técnica, né? Tem muito mais recursos humanos ali do que o Borussia. Só que o Borussia tem um esquema tático, né, principalmente,
e os jogadores compraram demais esse esquema, que é exatamente esse esquema de se defender muito bem, né? Fazer ali a muralha amarela, né? Foi assim contra o PSG, e aí numa outra bola, né? Em algum contragolpe, alguma jogada um pouco mais ali, uma escapada de alguém e tal, o Borussia faz o seu resultado. Volto a dizer, como é jogo único, não dá para descartar, obviamente. O Real é favorito, é claro que é, mas o Borussia tem chances, por que não, de sair de Londres, lá de Wembley, né? O jogo é em Wembley, vai ser 4 horas da tarde aqui no Brasil, 8 horas da noite lá em Londres, tem toda a chance ali, eu diria 40%, 35% de conquistar o título da Champions, o que seria também super histórico, né? Super legal para a história do futebol. E aí a gente vai só observar o seguinte: quem vai levar o último título da carreira? Marco Reus ou Toni Kroos? Exatamente. Um deles vai comemorar um último título e vai se despedir, para nossa tristeza do futebol, né? Exato. São dois jogadores importantíssimos, né, para a história do futebol alemão, né? O Kroos um pouco mais, porque jogou naquele time campeão do mundo aqui no Brasil, né, em 2014. O Reus deveria ter jogado, mas se machucou um pouco antes. Então, enfim, o Kroos ainda vai jogar a Euro, né? Ele vai estar com a seleção da Alemanha ainda na Euro, mas em termos de clube, sem dúvida, esse vai ser a grande apoteose ali da carreira dos dois, né? Vamos ver quem que vai sair mais feliz. E na despedida da Bundesliga, vale lembrar que o Marco Reus fez aquela pintura, né? Além de ter servido cerveja para todo mundo, né? Não, exatamente, é um jogadoraço. Jogadoraço. E se ele ganha ainda, não só vai ter o triunfo pessoal dele, claro, mas aí ele fica mais ainda na história do Borussia, né? Ele que já tem uma história totalmente ligada ao time amarelo e preto. Eu arrisco a dizer que aquele espaço da muralha vai ter uma bandeira só para ele, se ele ganha a Liga dos Campeões. Não, com certeza. Vai ser merecido, claro. Com certeza. E claro que o timaço vai acompanhar tudo aqui. Você que gosta de futebol, você vai acompanhar a narração do Reinaldo Moreira. 4 da tarde, Borussia Dortmund e Real Madrid. Quem fica com a grande Liga dos Campeões, o torneio mais importante dos clubes do mundo. Que, aliás, esse campeão joga mais uma vaga lá para o Mundial de Clubes, né? Então vamos ver quem vai também jogar o Mundial de Clubes, enfim. O Real Madrid já está garantido, mas se o Dortmund ganhar, ele entra nesse seleto mundial primeiro da FIFA no ano que vem. Já tem, por exemplo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Falando nos clubes do Brasil, vai voltar a rolar a bola. Fala, Edu. Não, é só para arrematar, já para jogar também para aqui para o Brasil. E os times brasileiros, o ano que vem, principalmente esses que estão, né, no Mundial já classificados, vão ter que resolver a vida também desde o começo do ano. Depois não adianta falar que não lembra, que o calendário vai ser super apertado de novo, porque se não está parando o Campeonato Brasileiro nem para a Copa América, o ano que vem também não vai parar para o Mundial. Lembrando que o Mundial, o ano que vem, tem o status de Copa do Mundo. Vai ser um mês de jogo, né, ali no meio do ano, né, entre junho e julho, que é o verão europeu. Eu não sei se não vai parar, há uma dúvida em relação a isso, porque os clubes agora parece que estão tentando junto à CBF participar do calendário, porque normalmente a CBF divulga o calendário, os clubes, até aqui legal, vou cumprir. Aí lá na frente eles se dão conta de que tem uma Copa América agora e que o campeonato não para. Aí os clubes que investem mais, como Flamengo e Palmeiras, têm jogadores selecionáveis, pedem 3, 4, 5 titulares durante 6, 7, 8, 9 rodadas, quase um terço do campeonato. Então eles estão querendo sentar com a CBF para montar juntos esse calendário e não prejudicar, porque com 3 clubes já garantidos, e se mais um brasileiro ganhar essa edição da Libertadores, aí esquece, né? Você está levando 4 times de 20, está levando 20% do campeonato para jogar o Mundial de Clubes. Não tem como, né? Porque você joga com, vamos dizer, 4 times lá no Mundial e outros 4 não vão jogar com eles aqui, porque são os da rodada, os adversários. Vai bagunçar o campeonato. Vamos ver o que eles vão organizar, mas o brasileiro volta. E é nesse fim de semana. Já tem jogo, a partir das 4 da tarde, o Grêmio volta a jogar no Couto Pereira, diante do Bragantino, o Grêmio que vem de uma goleada na Libertadores, em cima do The Strongest. No mesmo horário, Vitória recebe o Atlético Goianiense, o Vitória numa pressão gigante, os 2 times dentro da zona de rebaixamento. Às 6h30 estarei no Maracanã acompanhando o Fluminense, campeão da Libertadores, classificado
para a fase oitavas de final, recebendo o Juventude, que volta a jogar também no Campeonato Brasileiro, no mesmo horário Cuiabá e Internacional. Então os times vão voltando a jogar, né? Inter, Juventude, Grêmio, e às 9, meu amigo, lá na Neoquímica Arena, tem um duelo alvinegro daqueles. E claro que o Marcos Noronha estará lá, narrando pra gente. Mas que duelo esse? Corinthians e Botafogo, hein, Edu? Não, exato, né? Até para relembrar um pouco, né? Para quem não tá lembrado, que para quem se esqueceu já faz tempo, o Botafogo tá na quarta colocação, né, do Campeonato Brasileiro e o Corinthians está lá para baixo. O Corinthians hoje é o 16º, né? Tô aqui com nosso aplicativo aberto, consultando aqui a classificação. Quem quiser também pode fazer isso, obviamente. O Corinthians está lá embaixo, né, na 16ª, uma posição, é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento. E o Botafogo está na quarta colocação, estaria classificado já direto para a Libertadores. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo muito interessante, porque desde que o Campeonato Brasileiro parou, na minha avaliação, as duas equipes melhoraram. O Botafogo já vinha bem, é verdade, mas o Corinthians principalmente melhorou, né? O Corinthians que nesse meio termo aí entre a paralisação, lembrando que o último jogo do Corinthians no Brasileiro foi aquela derrota para o Flamengo, né? Por 2-0, que o time realmente jogou muito mal, mas depois disso o Corinthians passou pela Copa do Brasil, né? Passou pelo América lá do Rio Grande do Norte e também conseguiu a sua vaga, a sua classificação na Sul-Americana jogando muito bem. Né, foi a última partida do Corinthians, inclusive também na Neoquímica Arena. Então vai ser um duelo bastante interessante, né, bastante bacana de se ver. Temos até aí umas artes, né, para esmiuçar um pouco mais essa partida. Né? Aí o último time titular do Corinthians, né, exatamente para a derrota na derrota contra o Flamengo no Maracanã. E olhando aí do meio para frente, por exemplo, o Paulinho já nem é mais jogador, já se despediu do Corinthians, né? Ele que era o último remanescente daquele time do Tite, campeão do mundo. O Cássio também era, mas o Cássio saiu um pouco antes. Então, o Coronado, por exemplo, nessa última partida na Sul-Americana do Corinthians, já jogou bem, já entrou ali com ritmo de jogo, né? Tem o Garro também aí, enfim. O Corinthians melhorou muito nesses últimos 15 dias, então vai ser... O Carlos Miguel agora sim é o goleiro titular do Corinthians para a temporada, né? Então, enfim, vamos ver como o Timão se comporta aí nesse embate alvinegro nos embalos de sábado à noite na Neoquímica Arena. E do lado do Botafogo, esse é o time realmente que está jogando, né, que está aparecendo aí com frequência. O Luiz Henrique se encaixando bem aí nesse meio campo. O Tietê sendo um volante, um armador, né, um pouco diferente do que vinha jogando nas últimas temporadas, enfim. Mas o Botafogo também é um pouco mais bem amarrado, vamos dizer assim. Né? O Botafogo tá bem, tá jogando muito bem, o meio campo está funcionando demais, né? Um time muito bem aí, vamos dizer, orquestrado, né? Uma orquestra aí no meio campo. O Botafogo tá dando trabalho para os adversários. Vamos ver se vai continuar nessa toada aí diante do Corinthians. Sem dúvida é um jogo bastante interessante, Fábio. O Botafogo que vem de um empate fora de casa com o Fortaleza, né? Há 2 semanas o campeonato parou, então esse jogo com o Fortaleza, para quem não lembra, foi um empate fora de casa. Ele vinha de derrota, mas antes tinha vencido os jogos, vinha numa boa sequência com o Arthur Jorge. E lembrando que quando a janela abrir, dia 10 de julho, o Botafogo já ganha 2 reforços aí, o Igor Jesus e o Alain, né, volante que cria do Vasco, jogou na Premier League, jogou na Itália, estava na Arábia. Então o Botafogo vai reforçando, além do Luiz Henrique, você falou, o Tiquinho Soares voltou a jogar também. Então o Arthur Jorge vai encorpando. Olha aí o time do Botafogo, esses destaques aí que você chama. Atenção, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu estava falando da evolução, da melhora do Corinthians. Eu vou começar pela coluna do Corinthians. Mas o Corinthians até agora no Campeonato Brasileiro só fez 3 gols. 3 gols em 100 contra jogos. O Fluminense. Exatamente. Numa única partida. Foram 2 gols do Wesley e 1 gol do zagueiro Kaká. Então, só para lembrar que o Corinthians no Campeonato Brasileiro precisa ver se realmente esse time do meio para frente vai evoluir, né? E do lado do Botafogo, aí não, aí o cardápio é realmente mais variado, né? O Botafogo
que já tem aí 12 gols no campeonato. Aí o Danilo já fez, o Savarino, o Tiquinho que você lembrou, o Jefinho, né, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, enfim, tem vários. O artilheiro ainda é o Danilo, com 3 gols, e depois aparecem aí o Savarino e o Tiquinho, ambos com 2 gols, né? Então, assim, o Botafogo já encontrou aí soluções mais interessantes, né, do meio para frente. Então vai ser um jogo, eu repito, um jogo bastante interessante ver como esse meio-campo, né, esse ataque do Botafogo vai se comportar principalmente contra a defesa do Corinthians, que é uma defesa montada para esse ano, né? O Kaká, que é um dos jogadores aí da defesa do Corinthians, tem o Hugo ali pelo lado esquerdo, enfim, vai ser bastante interessante ver aí como que o Antônio Oliveira vai montar esse time diante do Botafogo. E o Botafogo já está voando numa velocidade um pouco mais de Cruzeiro. É claro que ainda estamos mais no início da temporada, né, do que do meio ou do fim. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para evoluir. Mas é um jogo muito importante, principalmente do lado do Corinthians, né? Porque no Campeonato Brasileiro, volto a destacar, o Timão tá mal. Tá lá na 17ª, né, colocação. 16ª e pode começar o jogo até na zona de rebaixamento, que você falou da 17ª, porque o Fluminense joga antes em casa. Exato, se o Fluminense empatar, se o Fluminense empatar com o Juventude, ele vai a 6 pontos, ele já ultrapassa o Corinthians, aí joga pressão. Ó, você já tá na zona de rebaixamento. Se perder o jogo, vai seguir por ali. E aí vai ficar um tempo, porque, vale lembrar, tem data FIFA, né? A 8ª rodada vai ser disputada ali dentro até a data FIFA, o Corinthians vai pegar o Atlético Goianiense dia 11, mas aí você vai ter 10 dias de pressão jogando dentro da zona de rebaixamento e ninguém quer sofrer essa pressão. Mas se a gente fala de pressão lá embaixo, tem a parte alta da tabela, né? Aquela parte que todo mundo quer frequentar. E o Bahia, que vai visitar o Atlético Mineiro no próximo domingo, está fazendo uma campanha extraordinária, ponto a ponto com o Atlético Paranaense, é um colíder, vai enfrentar um Galo que vem numa corrida de recuperação como um 7º colocado. Domingo, 4 da tarde, esse jogo promete demais na Arena MRV lá do Galo, hein, o Edu? Não, sem dúvida, né? Você lembrou muito bem, o Bahia hoje é o vice, né? Na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? O 2º colocado ali e tal. E tem uma coisa interessante entre esses dois times, que se a gente for pegar os últimos 10 jogos, temos 2 empates, aí 4 vitórias do Galo e 4 vitórias do Bahia. Então tem sido aí recentemente um embate aí bastante equilibrado, né? Lembrando que no ano passado, já com o Rogério Ceni jogando em Salvador, o Bahia, na reta final do Campeonato Brasileiro, venceu o Galo por 4-1, né? Foi um resultado bastante surpreendente naquela altura do campeonato. O Rogério Ceni estava acabando de chegar em Salvador, chegar à frente do Bahia, e acabou conseguindo essa goleada. Sem dúvida, o Bahia, que acabou no começo do ano perdendo ali, né, o campeonato regional para o Vitória e tal, mas depois disso só melhorou. Esse time do Bahia, assim como o meio-campo do Botafogo, que a gente acabou de conversar, né? Esse meio-campo, esse ataque do Bahia, do meio para frente, o Bahia também está bastante organizado, né? Tá com um time bem arrumadinho, bem montadinho e tal. Vamos ver, vai ser também um duelo interessante de se acompanhar, né? Temos aí até as artes, né, para mostrar no caso do Galo, né? O Galo tem sido um time muito eficiente, muito efetivo. Tudo que eu falei para o Bahia serve para o Galo, né? O Galo, até a parada ali do Campeonato Brasileiro, eu, por exemplo, colocava o Galo como o melhor futebol ali do Campeonato Brasileiro até então, né? Vamos ver se isso continua. A gente vê ali, por exemplo, em termos de efetividade, né, de gols por jogo, né, gols por 90 minutos, o Galo é o 3º colocado aí no Campeonato Brasileiro com 1,54 atrás do Botafogo e do Criciúma. É verdade que o Criciúma jogou menos, então essa estatística aqui fica um pouco distorcida, né? Agora, o Bahia, como eu disse, é um time que está chegando demais na área do adversário, está finalizando muito o Bahia. O Bahia está entre os 5 times aí que mais finaliza no gol adversário, né? Que mais chuta no gol adversário, depois do São Paulo, do Furacão, do Corinthians, né, que mostra que o Corinthians está chutando, mas não está fazendo, está faltando capricho, né, está faltando ou categoria, se você preferir, e o Red Bull Bragantino também, que é o
com 28 chutes no gol, quarto colocado aí nessa tabela que a gente montou. Sempre lembrando que todas essas estatísticas, né, são geradas pela própria plataforma da Flash Score. O Matheus Damascena, que está acompanhando o nosso podcast, já mandou mensagem, falou assim: Fabinho, já estou preparado para narrar muitos gols, porque um time é efetivo, o outro cria demais, então vai ser jogo de muitos gols e com certeza o Matheus vai narrar essa partida de muitos gols no domingo às 4 da tarde, Edu. Mais algum detalhe sobre esse jogo? Porque tem um clássico no Maracanã, queria só finalizar com você esse tema. Tem mais uma arte, não temos? Só mais uma arte para a gente destacar personagens, né, desses dois times. Do lado do Bahia, o Caio Alexandre, na minha avaliação, tem sido um dos grandes motores, né, desse meio campo tricolor, em termos de passes, de assistência, de chutes, né, ele inclusive está chegando perto do gol, aí, perto da área para finalizar. Você vê, em termos de passes, ele tem 340 passes no campeonato, 366 certos. Ou seja, é um índice bastante 306, interessante. 306, eu falei 316. 306 certos, exatamente. E do lado, ambos jogaram 5 jogos, né? Do lado do Arana, também o Arana, ele tá virando quase um armador, um ponto esquerda, sei lá, enfim, você pode escolher aí, porque ele pelo lado esquerdo, né, do time do Galo, tá sendo muito eficiente, inclusive na construção ofensiva. Ele que obviamente tá tomando conta ali da lateral esquerda em termos de marcação, mas também tá indo muito para frente, também tem um índice de passes certos muito bons, né, são 223 passes e 202 correto, já deu uma assistência e já fez até um gol nesse Campeonato Brasileiro. Então são duas figuras, dois personagens interessantes para a gente acompanhar aí nesse embate entre Bahia e Galo. Com certeza. Lembrando que domingo, 4 da tarde, o Matheus Damascena vai contar tudo desse jogaço realmente, envolvendo Atlético Mineiro e Bahia. No mesmo horário, Criciúma e Palmeiras. Rodrigo Lazzarini vai mandar o recado para você que vai acompanhar no nosso site, em flashscore.com.br, no nosso aplicativo também. E às 4 da tarde, o clássico dos milhões. Anthony Wells é o cara escalado para falar do Vasco, de Dimitri Payet, Verratti, com o estreante Álvaro Pacheco, e o Flamengo, do Fabrício Bruno. Vou dizer assim, do Fabrício Bruno, Edu, porque ele disse que fica no Flamengo. O cara negou, olha só, a proposta para jogar na Premier League. Quantos jogadores gostariam de estar na Premier League? Se a gente fizer uma conta, temos 600 jogadores hoje atuando na Premier League, num universo de quantos pelo mundo, de quantos milhões de jogadores? E o cara disse não, mas por um motivo bem razoável. O West Ham ofereceu o mesmo salário, próximo do que ele recebe no Flamengo. E o custo de vida em Londres é muito maior do que no Rio de Janeiro. E o Flamengo ia receber 85 milhões de reais pela venda, mas a venda tem o comprador, o vendedor e o jogador. E essa parte disse não. E ele está escalado domingo para pegar o Vasco. Que duelo vai ser esse no Maracanã, Edu? Não, sem dúvida, é um duelo muito histórico, né? Importantíssimo, sei lá, como você disse, você pode contar de todas as formas esse jogo, é um jogo um dos mais importantes, um dos mais icônicos, né, do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Mas só falando rapidamente do Fabrício Bruno, é surpreendente, tudo bem, que a gente tá falando de salários, né, mas o cara não querer jogar na Premier League é interessantíssimo isso, realmente me surpreendeu bastante essa decisão do Fabrício Bruno, né? Ele disse também que a questão do contrato dele com o Flamengo vai até o final de 2028, o West... na verdade, assim, no fundo, acho que ele colocou tudo na mesa, né? Claro que... E além de conta, eu acho que ele é mais protagonista no Flamengo, talvez no West Ham não seria, sei lá, é difícil a gente imaginar o que poderia acontecer no futuro, né? Mas enfim, é uma decisão que surpreende, como você disse, né? Jogar na Premier League é o sonho de muitos jogadores, né? E o Fabrício Bruno agora teve essa chance e acabou não aceitando, né? Ficando no Rio, ficando no Flamengo, enfim, vamos ver agora como que o Fabrício Bruno continua aí contando a sua história diante do Flamengo. Mas em termos de clássico, né? Em termos de... São clássicos... É um clássico histórico, né? Eu começo a lembrar de vários jogos lá nos anos 90, né? Teve uma rivalidade muito grande, né? Entre Flamengo e Vasco, entre Vasco e Flamengo, enfim. Mas
falando especificamente desse jogo, Fábio, a gente tem aí até. A questão é que o Vasco, nos últimos jogos, né, nos últimos 10 jogos aí contra o Flamengo, não tem tido vida fácil, né? A gente vê aí várias vitórias do Flamengo, né? Inclusive aquela de 4-1, né? Mais recente, e depois teve um empate lá atrás de 4-4, né? Um jogo muito interessante, mas a gente não vê, né? Vitórias do Vasco aí nessa lista aí dos últimos 10 encontros entre Vasco e Flamengo. Agora, e do lado do Gigante da Colina, minha principal dúvida, né? A minha grande expectativa é em relação aí à estreia do Álvaro Pacheco, né? Afinal de contas, ele que já treinou o clube, né? Chegou agora, já teve uma semana, mais de uma semana até para treinar aí o Vasco, e os jogadores estão falando muito bem dele, né? Todos os jogadores que foram entrevistados, né, ao serem perguntados ali sobre o Pacheco, todo mundo está gostando demais do jeito dele trabalhar, diz que é um cara muito pilhado, um cara muito ligado à questão humana e tal. Enfim, vamos ver se os jogadores já conseguem, né, absorver tudo que o técnico quer nesse primeiro jogo. É um jogo, claro, importantíssimo, ainda mais diante do grande rival, que é o Flamengo, né? Lembrando que o Flamengo, em termos de clássicos cariocas do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo, né, por 2-0. O Botafogo foi bem superior ao Flamengo naquele clássico, né, que você acompanhou, foi domingo de manhã, né, às 11 da manhã lá no Maraca. Então vamos ver. E o Flamengo também, né? O Flamengo que estava um pouco mais embaixo, agora nos últimos jogos, principalmente Libertadores, enfim, a coisa deu uma melhorada. Vamos ver agora se o Tite realmente consegue extrair um pouco mais desse Flamengo, né? Que tinha uma expectativa lá em cima, as coisas não começaram tão bem e agora um clássico, é sempre um clássico para a gente medir forças, né? Tanto do lado do Mengão quanto do lado do Vasco, né? E tem alguns componentes interessantes nesse clássico. Por exemplo, o Pedro vive uma temporada fantástica, o artilheiro do Brasil, fez 2 gols, um gol, né, importante, inclusive, de uma falha contra o Milionários, mas ele vive uma fase fantástica no Flamengo. O Gabigol já é o oposto, está no banco, perdeu a camisa 10 mesmo, porque até na Libertadores o Flamengo tirou dele. Fez uma consulta à Conmebol e a Conmebol autorizou. Já no Brasileiro ele não usa mais, ele usa 99. Ele não entrou na terça-feira contra o Milionários, ficou no banco, o torcedor não pediu o Gabigol, a relação está muito ruim. O Flamengo não é aquele Flamengo que o torcedor espera, não consegue render, passou na Libertadores, mas passou em segundo e na última rodada, precisando da vitória, obviamente, mas se ele tropeça, ele podia ficar para a Sul-Americana. Então, é um Flamengo que o Tite ainda não consegue entregar. E o Vasco, de 10 dias apenas de trabalho, do Álvaro Pacheco, que tem impressionado, como você destacou, vai usar a boina à beira do campo, um personagem também, né, no futebol brasileiro, mas é um time em reconstrução. E é curioso, né, Edu, que a gente está chegando já no mês de junho, o jogo vai ser domingo já em junho, e a gente está falando que o Vasco está de novo reconstruindo, porque mudou treinador, tem jogador que vai chegar, está se falando muito do Felipe Coutinho, da negociação, para a partir de 10 de julho ele jogar e outros reforços, enfim, e pega um Flamengo montado. Há uma diferença técnica muito grande nesse jogo. O Flamengo tem Arrascaeta e De La Cruz, o Vasco tem Dimitri Payet, já são 2 armadores contra 1. O Vasco vai com 3 zagueiros, para poder tentar diminuir esse risco ofensivo que a gente viu ali, 4-1 2 vezes nos últimos 10 jogos, só lembrando, gente, de Série A, que algum torcedor vai dizer assim no comentário, não, o Vasco venceu no Carioca, no gol do Puma. Aí, Carioca, a gente fez a relação de Série A, porque o jogo é Série A. Então, assim, mas claro que esses números todos, essa análise que a gente está fazendo, quando a bola rola, depende do espírito de cada um, do dia de cada um. Às vezes o Arrascaeta está jogando mal naquele dia, que é raro. E aí o Dimitri Payet arrebenta e o Vasco ganha. São elementos que fazem a diferença num grande clássico, mas não teremos mais Roberto Dinamite e Zico como nos grandes tempos, aqueles grandes duelos de décadas de 70. O Edmundo, né? Teve aquela semifinal, né? Lá no Campeonato Brasileiro, que ele fez 3 gols, né? Que depois o Vasco 97, foi campeão. 4-1. Depois, 4-1, 3 gols do Edmundo, depois o Vasco foi campeão brasileiro, né? Assim como um pouco antes teve ao contrário, né? O Flamengo ainda com o Júnior, né? Acho que foi em 92, né? Aquela semifinal, o Flamengo passou pelo Vasco e aí depois foi campeão em cima do Botafogo, né? Foram 2 embates
regionais ali. O Flamengo passou pelo Vasco, depois foi campeão em cima do Botafogo. E, eu lembro demais daquele time do Edmundo, sem dúvida, era muita bola ali, né? O Edmundo, enfim. E é uma coisa interessante também, já que estamos falando de Flamengo e Vasco, vai contar umas historinhas rápidas aqui, como a gente tem ícones dos dois, ícones do futebol brasileiro que jogaram nos dois Sim, times, né? Isso entre sim, Vasco e Flamengo parece um pouco mais normal, não sei se é normal, mas um pouco mais frequente, né? Tivemos, sei lá, o Romário, né? O Bebeto, né? O próprio sim. o Edmundo, Jorginho, né? O Edmundo, o Pet, né? O Petkovic. E o Jorginho, Tita, né? O Jorginho Jorginho do Tetra, do Tetra, que depois foi técnico, né? Júnior Baiano, Júnior Exato. Baiano, Ricardo Rocha. É. Vários Inclusive, jogadores viveram os dois lados. inclusive, se eu não me falho, memória 2015, quando o Jorginho entrou como técnico do Vasco, o primeiro Isso. jogo dele ele ganhou do Flamengo, né? Já chegou chegando, né? Já ganhou, já ganhou, claro. Vamos ver se o Álvaro Pacheco, lógico, o Álvaro Pacheco não tem essa história aqui no futebol brasileiro, mas vamos ver se ele tem essa sorte aí de já estrear com uma vitória em cima do Flamengo. Mas sem dúvida Mas está alguma, causando. são Desculpa, Edu, histórias está interessantes. causando grande impressão realmente Sim. no elenco do Vasco, a forma como ele trabalha. Você tem toda a razão. Então, e a gente tem uma arte ainda sobre esse jogo para mostrar aí a questão dos passes, né? Quem que passa Isso. melhor aí, se Vasco ou Flamengo, se Flamengo ou Vasco, porque ambos aparecem aí muito bem na fita aí, em termos de passes certos, né? Por jogo nesse campeonato brasileiro. O Flamengo é o quarto e o Vasco da Gama é o quinto. São Paulo, Atlético e Grêmio são os três primeiros. Então, vamos ver aí se isso se repete agora aí nesse clássico, que será muito legal, inclusive para o espetáculo, né? Afinal de contas, um time que passa bem a bola, obviamente, vai fazer coisas melhores aí durante o jogo. Em termos de posse de bola, aí o Vasco já não aparece entre os cinco primeiros, né? E o Flamengo é o quinto, exatamente, aí com quase 56% de posse de bola em cada jogo, né? O São Paulo é o primeiro também nesse quesito. Atrás aí do São Paulo vem o Galo, o Fluminense e o Internacional. Lembrando que o Flamengo é o terceiro colocado, com 11 pontos ganhos, 2 atrás do líder Atlético Paranaense, e o Vasco com a vitória em cima do Vitória, na última rodada, né, antes da paralisação do Brasileiro, pulou para a 13ª posição com 6 pontos. Vinha de derrotas em sequência, eram 4, e aí o Vasco interrompeu vencendo em casa. O treinador chegou, agora vamos ver o que aguarda nesse Clássico dos Milhões, que o Anthony Wells vai contar tudo pra gente também. Bom, 6h30 tem Fortaleza e o Atlético Paranaense. Exatamente, o líder do campeonato vai até o Castelão pegar um Fortaleza que vem de 4 empates em sequência, é o 11º colocado dentro do Campeonato Brasileiro. Talvez o foco, e acho que aí tem muito a ver com o tamanho do elenco, o Vojvoda esteja dando para a Sul-Americana, em que o Fortaleza passou em primeiro, no grupo tem o Boca, né? Ele deixou o Boca ali jogando o playoff e ele já está nas oitavas de final. Então, enquanto a temporada no Campeonato Brasileiro é mediana para o Fortaleza, na Sul-Americana esquece, já avançou para as oitavas, mas o Atlético Paranaense não. Avançou para as oitavas, está na liderança do Campeonato Brasileiro com o Cuca, vai ser um grande jogo que o Fernando Fontana vai contar para a gente. Mas o senhor Edu Gerac, já está com a sua credencial em mãos para ir ao Morumbis, para acompanhar São Paulo e Cruzeiro. São Paulo, quinto colocado, num novo trabalho também, com mudança de comando, e um Cruzeiro coladinho ali, os dois estão próximos, né? 10 pontos cada um ali, diferença de saldo de gols, um jogo a menos para o Cruzeiro, né? Que ele não jogou, teve uma rodada que pulou por conta do duelo com o Internacional. Que duelo é esse, 6h30 da noite, que você vai contar aqui pra gente, hein, Edu? Não, tem sido jogos interessantes entre São Paulo e Cruzeiro nos últimos anos, e esse não será diferente, viu, Fábio? Ainda bem que já vai estar um pouco mais quentinho aqui em São Paulo, porque o Morumbi à noite não é fácil não. Mas enfim, já vai estar, a previsão para domingo já vai estar melhor aí em termos de clima. Mas enfim, como você disse, né, o São Paulo aí está vivendo vamos dizer assim, uma pequena lua de mel com o Zubeldia, né, o técnico argentino que chegou aí, ainda não perdeu, né? O São Paulo passou bem aí pela Copa do Brasil, passou bem pela Libertadores, né? E agora volta as suas atenções aí para o Campeonato Brasileiro, onde obviamente precisa também ganhar pontos aí, como você disse, São Paulo e Cruzeiro é um jogo de iguais aí, né? Se a gente for fazer o recorte pela tabela, estão os dois muito
perto ali, próximos, né, um dos outros, então vamos ver como que vai ser esse embate. São Paulo e Cruzeiro, que também tem boas histórias no futebol. Teve um jogo entre São Paulo e Cruzeiro lá atrás, foi 97, eu acho, né? Não, foi 97, sim. Agora a memória veio aqui. É onde o Dodô, que hoje é comentarista esportivo também, ele fez 5 gols contra o Cruzeiro. E o resultado foi 5-0. O Cruzeiro perdeu até um pênalti. Foi um jogo assim que as duas torcidas lembram muito, porque foi uma coisa meio inacreditável, assim, né? Um único jogador fez 5 gols na mesma partida, sendo que o São Paulo ganhou por 5-0. Inclusive, esse jogo foi em Belo Horizonte, né? Assim como um ano depois, que até hoje é a maior goleada da história do Cruzeiro no São Paulo, o Cruzeiro também ganhou por 5-1 e foi uma partida válida pelaquela Copa Mercosul, né? Que o Fábio Júnior jogava no Cruzeiro, também deitou e rolou naquela partida. Foram duelos bem interessantes. Mas, voltando agora para 2024, né, a gente tem até duas artes aí, uma para destacar um pouco o São Paulo e a outra o Cruzeiro. Eu não tô maluco não, tá? Essa solução no ataque aí do Alisson e do Arboleda Cadê para o mostrar... Caleri? Cadê o Exatamente, Caleri? uma piada, uma provocação, mas uma piada que faz sentido, porque assim, nesse time do Zubeldia, o Arboleda, o Alisson, enfim, os zagueiros e os volantes do São Paulo estão tendo uma importância muito grande até no início das construções das jogadas, entendeu? Tudo passa ali por eles, né? Você vê que ambos jogaram aí as 6 partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Arboleda também tem um bom índice de passes corretos, né? Você vê aí, são 421 passes feitos e 391 corretos. E aqui, ó, essa coluna dos lançamentos que são interessantes, porque tanto o Arboleda quanto o Alisson, eles estão lançando demais a bola e não são aqueles lançamentos na base do balão, né? Para ninguém lá para frente. Realmente são jogadas que estão surtindo efeito, né? E, obviamente, também destacando aqui agora sim a defesa, né? O Alisson e o Arboleda têm sido peças importantes na defesa do São Paulo, fazendo muitas interceptações aí nos jogos, né? O Alisson que, desde a época do Dorival, ele mudou, né, como jogador, ele teve uma outra função, começou a jogar como um meio-campista, como um volante mais típico, ele que jogava mais pela beirada do campo, e agora com o Zubeldia isso aí ficou mais consolidado ainda, né? Uma das... o pessoal que acompanha, que vive isso é informação, né? Uma das coisas que o Zubeldia tem feito muito é estudado jogos antigos dos jogadores. Ele fez isso com o Luciano, fez isso com o Alisson, enfim, a coisa parece que está surtindo efeito. E do lado do Cruzeiro, as peças aí que a gente tem para destacar, né, em termos ali de... Aí sim, é do meio campo para frente. Tem o Rafa Silva, né, que já fez 2 gols nesse campeonato, está finalizando bastante também, se eu ver, são 7 finalizações aí em 5 jogos. E aí sim o Matheus Pereira, que na minha avaliação, quando ele joga bem, quando ele está numa jornada feliz, todo o time do Cruzeiro dá uma subida de patamar, vamos dizer assim, né? Ele que também já fez 2 gols, você vê aí, são 12 finalizações, né? 5 no alvo, e depois, em termos de passes, o Matheus também está participando de mais do jogo, né? 208 passes, sendo 171 corretos, 208 passes no campeonato é bastante. Se a gente for ver o índice geral dos passadores, então assim, a bola no meio campo do Cruzeiro está passando demais aí pelo Matheus Pereira, né? Então vamos ver aí se Cruzeiro e São Paulo conseguem aí fazer também um bom jogo nessa volta do Campeonato Brasileiro, né? E também uma última historinha sobre os dois. Tivemos ali embates interessantes entre São Paulo e Cruzeiro em 2009 e 2010 na Libertadores, né? Em 2009 o Cruzeiro levou a melhor, em 2010 o São Paulo levou a melhor. Você estava lembrando desse jogo aqui do Dodô, eu estava olhando a ficha, né? Esse jogo foi dia 16 de julho de 97. 97. E 97, não, sim, você foi bem demais, rapaz, você arrebentou. E olhando a ficha do jogo, olha o time do São Paulo. Rogério Ceni, óbvio, né? Rogério Ceni, década de 90, 2000, era sempre, né? Depois do Zé, só deu o Rogério Ceni. Cláudio, Rogério Pinheiro, Álvaro e Serginho, olha o timaço, né? A época, na década de 90, como a gente tinha grandes jogadores no Brasil.
Edmilson, Belete, depois Alexandre, Fábio Aurélio, Fabiano, depois Luiz Carlos e Denilson, depois Marcelinho. Dodô, técnico era Dario Pereira. Paulo Autuori era o técnico do Cruzeiro, tinha Dida, Ricardo, Odair, Célio, Lúcio e Gustavo. Depois o Fábio. Fabinho, Ricardinho, Cleison e Caio, Marcelo e Elivelton. Jogo no Mineirão, hein? Que jogo, hein? Não, então, 5 gols no Dida ainda, hein? É isso aí. No Dida, sim. Não é nem qualquer goleiro. Foi um goleiro mão de alface. Não. Um grande goleiro. E ainda campeão do mundo. E ainda tem mais um capítulo, que agora a gente vai abrindo as gavetas, vai lembrando. Teve a final da Copa do Brasil de 2000, né? O São Paulo, que só foi ser campeão da Copa do Brasil ano passado, né? Era um título que a torcida clamava por ele demais, né? A torcida do São Paulo sempre tinha aquela piada, principalmente aqui em São Paulo, não tem Copa do Brasil, não tem Copa do Brasil. Em 2000 teve uma final entre São Paulo e Cruzeiro, né? O segundo jogo foi no Mineirão. O primeiro jogo havia terminado empatado no Morumbi. No segundo jogo, os 3 gols foram no segundo tempo. O São Paulo saiu na frente, o Cruzeiro empatou aos 30 e pouco do segundo tempo, e o gol do Cruzeiro do título foi um gol de falta aos 44 do segundo tempo do Giovani, que foi o gol que deu o título. O jogo estava indo para os pênaltis, e aí aquele gol de falta do Giovani deu o título para o Cruzeiro. Aquela, se não me engano, agora, eu não sei se foi a última partida, mas foi a última temporada do Raí no São Paulo, porque o Raí, obviamente, ele jogou, o grande momento dele no São Paulo foi lá no início dos anos 90, com o Tele Santana, né? Ele jogou ali em 92, 93, 91, enfim, aí ele foi fazer história no PSG, e aí em 97, 98, ele voltou para o São Paulo e jogou até 2000. E essa partida, o Raí estava em campo, essa partida que o São Paulo perdeu a final aí da Copa do Brasil de 2000. Com certeza vai ser um grande jogo que o Edu Gerac vai contar tudo pra gente aqui no nosso site em flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. Edu, fechamos mais um episódio passando a limpo a rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro, que está voltando. Falamos de Liga dos Campeões também, assuntos que vocês vão acompanhar no nosso site e aplicativo. Até a próxima, Edu! Fábio, um grande abraço, um abraço a todas e até a próxima. Tchau. Valeu, Edu. Ponto final na nossa edição do nosso podcast. Foi um prazer ter a sua companhia aqui. Não esquece, deixa o seu like, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dá aquela moral e segue a gente nas redes sociais. Lá no X é FlashScore BR, no Instagram flashscore.br e aqui você já está na sua casa, no seu canal. Voltamos na próxima semana. Toda semana tem episódio diferente falando muito da nossa paixão, que é o futebol. Um grande abraço e até a próxima.